Olá! Esse ano iremos apresentar as novidades do SolidWorks 2021 de uma forma diferente, devido à situação que estamos vivendo atualmente. A SolidWorks não deixou de inovar, 25 anos de novidades e milhões de usuários. Iremos apresentar as novidades do SolidWorks 2021 a partir da plataforma 2D Experience, e assim você pode conhecer um pouco mais sobre essa solução. Vamos lá? Agora eu vou realizar o login dentro da plataforma. Após acessar a plataforma, podemos ver esse dashboard que foi criado para a apresentação. E aqui a gente tem a aba Comunidade. Dentro da aba Comunidade, a gente criou alguns posts sobre alguns recursos das novidades do SolidWorks 2021. Além disso, criamos também a aba Documentos, onde colaboramos alguns arquivos com a nossa equipe, com os recursos principais de cada produto. Além da aba Documentos, criamos também a aba Planejamento. Nela a gente vai ver a agenda que vamos seguir para essa apresentação e também as pessoas que vão apresentar cada uma desses recursos. Mas antes de a gente começar a apresentar as novidades do SolidWorks 2021, vamos comentar sobre o caso de sucesso que a SolidWorks escolheu este ano. Tackling the inspection of dark, harsh, and sensitive environments is the specialty of Square Robot, a startup based out of Boston, Massachusetts. Using advanced submersible robotics lowered into a petroleum storage tank, they autonomously inspect these environments for defects in the storage vessel using state-of-the-art sensing technology. By being able to use robotics for this task, they have reduced costs for their customers while improving accuracy. Their design is focused on safety and reliability for these unique environments, providing maximum uptime and allowing inspections to take place when and where humans would have to otherwise wait for the tanks to be empty. Founded in 2016, Square Robot chose SolidWorks and Innoviaworks as their go-to design and management solutions. It was critical for them from the start to have the ability to work from anywhere, combined with best-in-class design tools. Agora vamos ver algumas novidades do SolidWorks 2021 no ambiente de usuário. Aqui nesse caso a gente tem uma peça onde foi criado um esboço sobre a face, só que o esboço está com a mesma cor da peça, então fica difícil de visualizar o esboço. Nas versões anteriores eu poderia trocar a cor do esboço, assim como eu posso fazer no SolidWorks 2021. A novidade é que agora, quando você altera as cores nas opções, você tem uma coluna de cores. Então você consegue visualizar qual é a cor de cada item. Então agiliza a busca da informação. Aqui eu vou trocar para verde, para ficar mais fácil de a gente visualizar o esboço. Outra novidade é que você pode ocultar também o Command Manager. Então você consegue ampliar o ambiente de trabalho para você trabalhar com o seu modelo, né? Se você precisar depois exibir novamente, não tem problema. Você pode ir lá, acessar o comando de personalizar e exibir novamente o comando. Outra coisa que ficou mais fácil no SolidWorks 2021 é você buscar algum comando que você queira utilizar como atalho, usando a pesquisa dentro do comando de personalização de barra de ferramenta. Então fica muito mais fácil você achar o comando e agregar ele tanto numa barra flutuante como nas barras do SolidWorks como um todo, né? Outra novidade que tivemos aqui no SolidWorks 2021 é o comando refazer, né? Ele já existia dentro do ambiente de esboço e em alguns outros ambientes, só que agora na versão 2021, quando você sem querer possa ter feito um desfazer sem querer no ambiente de modelamento em 3D, né? Antes até a versão 2020, você não conseguia refazer, né? Você teria que fazer tudo novamente. Agora no SolidWorks 2021, mesmo que você tenha retrocedido o comando, você pode refazer o comando novamente dentro do ambiente 3D. Então você não perde o que você fez por algum descuidado, tá?
Então essas foram algumas das novidades do ambiente de usuário e agora a gente vai ver algumas outras novidades do ambiente de peça. Agora vamos ver as novidades do SolidWorks 2021 dentro do ambiente de peça. E para isso vamos abrir uma montagem da Square Robot. Para ficar mais fácil da gente poder lidar com esse conjunto, foram ocultados algumas peças para poder focar nas peças que precisam ser alteradas. Então aqui vamos ocultar os componentes que não vamos trabalhar e vamos alterar duas peças, essa chapa mais escura e essa chapa perfurada. Vamos começar com a chapa mais escura. Agora no SolidWorks 2021, você pode aplicar o flange de aresta em arestas tangentes como essa aqui. Então, basta eu habilitar o comando de flange de aresta, selecionar a aresta com a opção tangente e ele vai aplicar o flange de aresta em todo o contorno tangente. Além disso, eu posso alterar os valores e as opções do flange de aresta, como a posição da dobra, como que eu quero que seja a dobra. Feito isso, feitas as alterações necessárias, eu posso confirmar o comando e depois eu posso planificar essa chapa para ver como será o perfil de dobra do blank. Maravilha! Agora vamos ver uma outra chapa. E da mesma forma que a gente fez o flange de aresta, nessa peça também foi criado. Mas aqui eu vou fazer uma alteração. Eu vou editar o flange e vou modificar a direção do flange e alterar o ângulo da aba. Maravilha! Da mesma forma que eu fiz que foi feita na outra chapa, eu posso planificar essa chapa para ver como vai ficar o perfil. Outra novidade que tivemos no SolidWorks 2021 está relacionada aos arquivos .3mf. Agora eu posso exportar ou importar esses arquivos com as aparências. Então aqui, por exemplo, eu posso vir aqui em salvar como, vir aqui alterar a extensão, indicar o lugar onde eu quero salvar e nas opções agora eu tenho duas opçõezinhas que eu posso habilitar para levar a aparência e o material. Feito isso, posso confirmar e salvar. Pronto, o arquivo é criado com as cores para ser aberto em outro software. Da mesma forma que você pode exportar, você também pode importar os arquivos 3.3mf com as cores e aparências. Aqui, por exemplo, se a gente mover essa tampa, a gente pode ver a cor que foi aplicada na peça que está aqui interna. Não só como as cores, mas as aparências podem também ser visualizadas. Aqui no caso, representando como se fosse uma peça impressa. Agora uma novidade que foi bastante impactante no SolidWorks 2021 está relacionado ao comando de aparar componentes. Então aqui eu vou editar esse comando e aqui a gente tem duas vigas se encontrando com tamanhos diferentes. A gente sabe que na versão anterior eu precisaria fazer um grande trabalho aqui nesse canto para fazer esse tratamento desse corte. Agora no SolidWorks 2021 eu tenho um ícone que ele adapta a geometria para os dois perfis da viga. Então basta clicar no componente e ele vai ajustar aqui as arestas para elas se encontrarem perfeitamente, facilitando e agilizando o tempo do projetista. Uma outra novidade que tivemos também no SolidWorks 2021 está relacionado à aparência. Até a versão anterior, se eu quisesse aproveitar uma cor que não esteja dentro do SolidWorks, eu teria que verificar a numeração da cor e aplicar essa cor mudando essa numeração. Então eu levaria aí um tempo para descobrir qual é a cor que eu preciso utilizar. Agora no SolidWorks 2021 eu posso usar o comando aqui, esse ícone de conta-gotas, para pegar alguma cor que esteja fora do SolidWorks. Então, por exemplo, aqui tem esse site que tem algumas cores da empresa que quero aproveitar para a minha peça. Então, eu clico no ícone, vou lá no site, ou em cima da cor que eu quero selecionar, clico sobre a cor
e ele vai assumir a cor que eu selecionar para a peça. Então basta eu vir aqui, clicar e pronto. A peça está com a cor que eu selecionei. Vamos ver um outro exemplo aqui. Aqui no caso vai ser selecionado alguns outros componentes e vou aplicar também a cor laranja aqui para esses componentes. Maravilha. Está aplicado as cores nessa estrutura. Outra novidade muito interessante no SolidWorks 2021 está relacionada às propriedades. Agora é possível criar equações dentro das propriedades do arquivo. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui algumas propriedades já criadas e vamos criar mais uma propriedade. Aqui com relação ao custo estimado. Agora no tipo eu tenho mais uma opção que se chama equações. Eu posso habilitar essa opção. E aqui agora nas propriedades eu crio a equação que eu preciso utilizar. Eu posso usar as funções, propriedades, variáveis globais que já foram criadas e aplicar equações aqui. Então aqui a gente vai aplicar essa equação. Vamos escolher aqui duas variáveis para fazer o cálculo e vou confirmar. Da mesma forma que a gente fez nas propriedades do arquivo, também podemos fazer isso nas propriedades da estrutura metálica. Então, da mesma forma que a gente pode fazer aqui o comprimento total, uma equação, e multiplicar aqui a quantidade de vigas vezes o comprimento. E aí você tem o comprimento total das vigas daquele perfil. Ou daquela chapa, ou de qualquer outro item. Então, essas foram algumas das novidades do ambiente de peça do SolidWorks 2021. Vamos ver agora algumas novidades relacionadas ao SolidWorks 2021, relacionadas ao desempenho. Vejamos essa montagem aqui, que foi gerada no SolidWorks, de aproximadamente 2.000 componentes. Agora, com a opção de peso leve ativa, quando você abre o arquivo, ele é muito mais rápido para abrir. Nesse caso, levou 21 segundos. Quanto maior sua montagem, mais claro vai ficar evidente essa melhoria de desempenho durante a abertura dos arquivos. Teve outra melhoria também no peso leve. Agora, quando você expande os componentes na árvore de comando, ele automaticamente já reconstrói esses arquivos. Assim, você não precisa clicar com o botão à direita e solicitar essa reconstrução. Ele vai entendendo conforme você vai expandindo os comandos. Tivemos melhorias também com relação ao ambiente de configurações. Então, quando você altera de uma configuração para outra, essa alternância entre as configurações está muito mais rápido no SolidWorks 2021. Veja esse subconjunto. Esse subconjunto ele tem duas configurações que foram criadas. Eu vou alternar entre elas e a gente pode perceber o quanto mais rápido essa alternância ficou na versão nova. Outra melhoria que tivemos no SolidWorks 2021 está relacionada às referências em loop. Até a versão anterior, para você identificar uma referência que estivesse em loop, você tinha que ter um conhecimento mais avançado. Você teria que analisar, ver todos os comandos que foram criados em referência e tentar identificar onde está esse loop. No SolidWorks 2021, você consegue acessar essas informações dentro da análise de performance do SolidWorks no ambiente de montagem. E aí você consegue identificar onde são os pontos que você precisa fazer melhorias. Nesse caso, nesse conjunto, a gente tem algumas relações em um componente e o outro. E elas estão cruzadas, Então, essa referência em loop acarreta uma perda de desempenho no trabalho com os arquivos. Então, agora no SolidWorks 2021, você consegue analisar onde estão esses loops e você pode tomar a decisão de como resolver, Se você pode, talvez, apagar essa referência, criar ela de uma forma diferente e você conseguir eliminar essa referência e não prejudicar o seu conjunto. Basta você acessar as referências, as performances, o comando de performance para verificar quais são essas referências. Outro comando que utilizamos muito com SolidWorks é o dfeature. O dfeature ele é utilizado muito para você poder simplificar o componente. Componente ou, aqui no caso, a gente está simplificando esse conjunto. Isso facilita para você mandar esse arquivo para os seus clientes, porque você não precisa mandar com todos os detalhes da sua montagem.
né? Você manda só aquilo que é pertinente, né? Para preservar também a inteligência do projeto. A novidade agora no SolidWorks 2021 é que você, criando essa versão simplificada no SolidWorks, você pode salvar essa nova versão como uma configuração. Até as versões anteriores do SolidWorks 2021, você teria que criar um outro arquivo. Então, você dificilmente ia aproveitar ele na mesma montagem, porque você teria que criar uma montagem com os dois componentes simplificado e o original no mesmo conjunto, e você teria que lidar com essa situação. Agora, no SolidWorks 2021, você pode criar essa configuração simplificada no mesmo arquivo. Então, quando você for para a sua montagem principal, quiser alternar entre a configuração original e a configuração simplificada, está muito mais fácil de você acessar e trocar essas configurações, tanto para criar o componente simplificado, quanto para modificar ele na montagem. Por exemplo, esse conjunto aqui, a alteração, o defeature que a gente fez nesse subconjunto, eu posso acessar ela clicando com a direita e pedindo para ele usar o defeature. Eu clicando nessa opção, ele alterna entre a configuração simplificada. Assim fica muito mais rápido de você aproveitar o defeature para esses conjuntos e ter um melhor desempenho com uma versão mais simplificada do seu subconjunto. Tivemos outras melhorias com relação a desempenho. Uma delas foi relacionada à opção de performance de gráfico. Hoje já na versão do SolidWorks 2021, essa opção já vem habilitada. E a gente vai poder visualizar aqui como é a diferença entre essa opção habilitada e desabilitada. Repare que na versão habilitada, lidar com o conjunto, com vários frames, né, com várias arestas, como por exemplo nesse conjunto, você vê drasticamente essa diferença entre a opção habilitada e a opção desabilitada. Não só nessa situação, também em outros estados de exibição onde poderia exigir mais poder gráfico, também você tem essa melhoria. E é bem claro essa melhoria nessa nova versão. Comparando o SolidWorks 2020 com o SolidWorks 2021, o detalhamento também se beneficiou desse recurso. Aqui no caso a gente vê a versão 2020, onde você tenta arrastar o componente, você vê que ele arrasta, tem um desempenho considerável até. Mas nada comparado agora à nova versão do SolidWorks de 2021. A latência, né, é praticamente nula. Você tem em tempo real o movimento do mouse com o movimento da folha, né? Não só no movimento, mas também no zoom, né? Então aqui, por exemplo, no zoom, no pan, isso agiliza o dia a dia do projetista, facilitando o trabalho dele com os arquivos do SolidWorks. Aqui, se a gente comparar com 2021, você vê que é muito mais lento comparado à versão nova. Não tivemos só melhorias nessas situações. Por exemplo, folhas que você tem várias vistas pesadas, que no SolidWorks 2020 você teria alguma dificuldade para trabalhar, agora no SolidWorks 2021 está muito mais prático e rápido você trabalhar com essas vistas. Repare nesse exemplo aqui. Aqui a gente tem 5 vistas bem pesadas desse conjunto, e aí aqui a gente consegue arrastar com o SolidWorks 2020. Você vê que você consegue trabalhar com o arquivo, mas você sente que tem uma lentidão. Agora no SolidWorks 2021 isso é basicamente nulo. O tempo é praticamente real com o movimento do zoom e do pan. Essas foram algumas das novidades relacionadas a desempenho no SolidWorks 2021. Vamos ver agora algumas das novidades que tivemos no ambiente de 2D. No SolidWorks 2020, tivemos uma grande melhoria de desempenho com o modo de detalhamento. E no SolidWorks 2021, isso não ficou diferente. A diferença agora no SolidWorks 2021 é que você tem mais recursos para usar nesse ambiente. Então aqui a gente pode ver que com o modo de detalhamento, o trabalho dentro do SolidWorks no ambiente de 2D é muito mais rápido. Então a gente consegue aqui facilmente dar zoom, pan, de uma forma bem mais prática nessa nova versão. E agora você pode editar as notas dentro desse desenho. Então você pode acrescentar mais informações de uma nota existente ou até mesmo excluir informações que você não queira mais. Isso agora está disponível nesse ambiente de modo de detalhamento. Outra coisa que você consegue realizar agora nesse ambiente é você poder quebrar a vista. Então, como a vista anterior, essa vista eu consigo agora quebrá-las em 3 partes, igual à vista inferior. Então, vamos adicionar esse recorte, mais esses 2 recortes, e a vista está pronta.
assim como as opções também estão liberadas. Você também pode adicionar cotas ordenadas na sua vista, mesmo estando no modo de detalhamento. Então aqui a gente pode selecionar essas linhas de centro e essas arestas e adicionar essas cotas adicionais no modo de detalhamento. Outra novidade é que alguns outros recursos estão liberados, como o detalhe de vista ou vista cortada. Também estão disponíveis nesse ambiente. Aqui a gente vai acrescentar essa vista e também está liberado a opção de chamada de furação no SolidWorks 2021. Assim como todas as propriedades de dimensões. Então, todas as cotas que você adiciona agora no SolidWorks, mesmo estando no modo de detalhamento, as propriedades estão disponíveis para você fazer alterações e modificações. Uma melhoria que também tivemos no SolidWorks 2021, além de você ter todas as propriedades de cota, como tolerância, todas as personalizações já disponíveis no ambiente padrão do SolidWorks, agora quando você adiciona uma cota no SolidWorks 2021, a segunda seleção fica mais fácil de você aplicar uma seleção de aresta. Assim, você não tem dificuldade de, quando você clicar sobre a aresta, não ter que acabar confirmando a cota. Então, por exemplo, aqui, se eu selecionar essa aresta, a segunda aresta vai ficar muito mais fácil de selecionar, mesmo que a cota esteja em cima dela. Assim, quando você clicar, ele não vai finalizar o comando. Outro recurso que está disponível são os balões com o formato VDA, que é muito utilizado na Alemanha e está sendo muito solicitado na Europa. Agora, no SolidWorks 2021, essa opção está disponível para você ser utilizada em seus desenhos e projetos. Também tivemos algumas melhorias com relação aos posicionamentos dentro dos esboços. Agora, trabalhar com esboço no ambiente 2D é basicamente a mesma coisa que trabalhar no ambiente de 3D, como a seleção de recursos e referências entre geometrias. Essas foram algumas das melhorias do SolidWorks 2021 com relação ao detalhamento. Bem, essas foram as novidades do SolidWorks CAD. Agora fique com as novidades dos demais produtos da família SolidWorks. Para darmos início, vamos entrar na plataforma 3D Experience. Percebam que tenho algumas tarefas que serão realizadas durante a minha apresentação. Vou iniciar com o Simulation, colocando-o como trabalhando. Verifique que temos aqui uma análise padrão, com fixações, cargas externas, e foram colocados os componentes de fixação como malha de rascunho, para melhor aproveitar o desempenho do nosso Simulation 2021. Já temos aqui alguns resultados prontos da nossa análise. Vamos verificar alguns detalhes. Verifique que a malha está tendo um tempo de processamento de criação em torno de 28 segundos. Podemos ver também que o tempo de solução do nosso estudo foi de 12 segundos. Esses tempos mais rápidos ocorrem pois na versão 2021 foi adicionado suporte para processamento de vários núcleos em contatos e malha. Agora vamos analisar um pouco outras novidades. Temos agora como especificar em contatos regiões de intervalo e estabilização, tornando assim sua simulação automaticamente mais robusta e confiável, mesmo para modelos com geometria com pequenas imperfeições. Por exemplo, desse modelo, as folgas entre os parafusos, porcas e a placa são automaticamente reconhecidas e tratadas, evitando assim resultados imprecisos ou tempo de solução de problema desnecessário. Os resultados nas áreas de interação ficaram mais precisas, pois os fatores de correção geométrica, cilíndrica, esférica e cônica agora estão integradas ao nosso Simulation 2021. Com isso, permitindo a criação de malhas mais rápidas e precisas, onde componentes não compartilham os nós de uma malha comum. Agora temos uma ferramenta que nos permite verificar a qualidade da malha, buscando pontos fracos ou deformados na malha, e isolando automaticamente, tornando assim mais fácil e rápido de encontrá-los e alterá-los.
Ainda dentro dessa ferramenta, temos uma forma de automatizar o refinamento da malha em casos necessários. Outra novidade é que o algoritmo para a seleção de solver automático foi otimizado para melhor atender, dando a você uma melhor execução nos estudos. Claro que ainda podemos fazer a seleção de forma manual para casos de usuários mais experientes. Uma novidade que podemos também afetar usuários mais experientes é que a nomenclatura contatos foi alterada para interações. E as nomenclaturas internas também foi alterado para termos mais convencionais da indústria e do nosso dia a dia. Com isso, concluímos as novidades do 2021 do Simulation. Vou aqui voltar na nossa plataforma e colocar o Simulation como completo. Vamos falar um pouco agora das novidades do Flow Simulation 2021. Para isso, vamos colocar a tarefa de Flow Simulation como trabalhando para a gente iniciar as nossas novidades. Um poderoso recurso do Flow Simulation é a região rotativa, que é usado para simular movimento em componentes rotativos acionados por fluido. Nessa nova versão, as regiões rotativas agora podem ser combinadas com o recurso de superfície livre, facilitando assim as análises de mistura de fluido, sendo ainda mais fácil a obtenção de algumas informações reais sobre o nosso desempenho do produto físico. Para esse caso do nosso propulsor, estamos analisando o torque e a potência quando interagem simultaneamente com dois fluidos distintos. As metas nesse modelo foram criadas para rastrear os valores na saída do nosso projeto. Na seção de histórico do gráfico de metas, seus valores podem ser visualizados na versão 2021 durante a execução do estudo, não sendo necessária a conclusão do estudo para a verificação desses resultados. Agora, com as novas colunas fornecidas na tabela de resumo, ficou ainda mais fácil encontrar valor máximo, entre outros parâmetros, e quando eles ocorrem no tempo do nosso projeto. Na versão 2021, temos uma facilidade na criação de plotagens comum, pois agora temos uma ferramenta criar plotagem de cena. Com ela, a gente consegue criar várias plotagens ao mesmo tempo. E para ter essa visualização, simplesmente é só clicar para exibi-las. Outra opção bastante comum no Flow Simulation é a transferência de calor. Aqui podemos ver que temos diversos componentes elétricos que geram um certo calor. O gabinete foi projetado para servir como dissipador de calor. Mas como que a gente pode determinar exatamente como o calor está se movendo dentro dessa parte interna do modelo? Na versão 2021, temos uma ferramenta onde a gente consegue, de uma interface gráfica e de fácil entendimento, mostrar o fluxo de calor e os valores para cada etapa do nosso processo. Uma nova opção ainda neste gráfico permite agrupar todos os itens por tipo para uma verificação ainda mais rápida da conversão do nosso estudo. A investigação em algumas áreas específicas podem ser criadas através de criações de regiões recortadas. Quando você clica nas opções de máximo ou mínimo da plotagem, podemos de forma automática calcular a partir das regiões recortadas agora. Outra novidade quanto a metas é que agora podemos calcular de forma mais fácil as opções de máximo, média e mínimo a partir da seleção de qualquer meta. Por exemplo, a gente pode encontrar de forma fácil a temperatura máxima das baterias e PCBs nesse modelo sem nenhum esforço. Para reduzir ainda mais a quantidade de cálculos manuais, os parâmetros de visualização personalizada agora podem depender de outros tipos de parâmetros. Um exemplo legal para a gente testar isso é a fórmula de Magnus para calcular a temperatura de ponto de orvalho. Para isso, basta configurar itens no banco de dados de engenharia uma vez e ele já será válido para todos os estudos, inclusive os que já foram calculados anteriormente. Dessa forma, concluímos as novidades do Flow Simulation. Vou voltar para a minha plataforma e colocar ela como concluído. Olá, meu nome é Letícia, eu sou técnica em SolidWorks pela VW e eu vou apresentar algumas das outras novidades de 2021, falando mais em alguns outros produtos, como o SolidWorks PDM, SolidWorks Composer e o SolidWorks Visualize também.
Para mostrar tudo isso, a gente organizou uma estrutura bem legal na plataforma. Eu vou fazer meu login aqui. As primeiras novidades que eu vou mostrar para vocês vão ser referentes ao SolidWorks PDM. Vou aqui acessar a nossa comunidade. Foi criada especificamente para todas as novidades de 2021. E aqui eu fiz alguns posts. Bom, para quem não conhece ainda, o SolidWorks PDM é um software que auxilia as empresas com o gerenciamento de seus dados de projeto e também a ter uma melhor colaboração do projeto. Ele é integrado com o Windows, então por ele consegue fazer toda a parte de gerenciamento dos seus arquivos, do fluxo de aprovação, conforme como funciona em cada empresa. Aqui tem algumas das principais novidades, eu vou mostrar elas melhores agora para vocês. Bom, pessoal, o SolidWorks PDM 2021 vem com novas possibilidades de personalização e também melhorias em seu desempenho, o que vai ajudar cada vez mais no gerenciamento dos processos e dos arquivos das equipes. Um dos melhores recursos que o PDM possui é a integração com o Windows Explorer, o que facilita muito o trabalho cotidiano dos usuários. Na versão 2021, tivemos adaptações para uma melhor integração aos novos recursos do Windows 10. Então aqui, por exemplo, a integração dos menus do Windows com as informações e recursos do PDM está ainda mais completa. No Windows é muito bacana também a gente usar a exibição por ícone e ver a imagem dos itens, né? Mas é na forma de exibição detalhada onde a gente realmente consegue mais vantagem com o PDM. Agora, as colunas podem ser organizadas em grupos personalizados com as propriedades mais relevantes aos usuários naquele momento, usando essa vista de detalhes do Windows. Então, no PDM 2021, você pode tirar ainda mais vantagem com o novo recurso de múltiplos conjuntos de colunas e usar esses conjuntos personalizados também para os resultados de pesquisa rápida. Você pode adicionar, mover, remover, renomear e definir permissão para visualizar e preferências padrões por usuários ou grupos. Assim, você pode fornecer mais acesso a dados significativos, né, para todos os envolvidos. Há também no PDM 2021 uma nova permissão administrativa sobre as colunas que dá maior controle sobre a capacidade do usuário personalizar as suas colunas. Então agora tem campinhos exclusivos para a parte de colunas e o gerenciamento dessa parte está bem melhor. Também foram adicionados diversos novos ícones para os estados e as transições do fluxo, o que ajuda a ilustrar melhor o fluxo, facilitando a compreensão, tanto pelos usuários, tanto ali na hora para o administrador. Então, criam uma memória melhor de acordo com o seu processo. Então, eles foram criados diversos novos e os antigos foram atualizados. Então, vamos focar nesse dali do curso da engenharia, e depois a gente vai entrar um pouquinho nele também para falar de outros benefícios. Por exemplo, essa peça, suporte de sensores, está no estado de custos da engenharia no fluxo, pelo ícone ali. Posso trabalhar aqui realizando algumas modificações no projeto, mas e quanto às referências desses componentes que estão envolvidos? Quais serão impactados, quais pelas alterações, né? O que eu preciso do paciente que está envolvido? Para me ajudar nisso, no PDM Professional 2021, temos a vista do Treehouse, visível na aba Contém, e agora em locais de uso também. Com essa referência visual que o Treehouse integrado ao PDM nos fornece, é possível exportá-la ou imprimi-las como arquivo Excel. Olha só que legal. Agora com miniaturas para ilustrar ainda melhor as mudanças realizadas e toda a estrutura do projeto em questão. Com isso, podendo fazer parte até de um documento de alteração, né, esse arquivo que a gente exporta. Com uma seleção múltipla, rapidamente podemos selecionar apenas os documentos desenvolvidos e fazer checkout, para então realizar as mudanças desejadas. Tudo muito fácil e rápido.
Seguindo com as novidades, aqui temos esse suporte que foi redesenhado com placas novas de alumínio. Convertendo essa peça em um arquivo de soldagens, temos então itens na lista de corte e no 2021 esses itens são totalmente suportados na lista material calculada do PDM, incluindo até a opção excluir da lista de corte, que agora é levada em consideração. E não só soldagens tiveram melhorias no PDM, mas também a parte de referências externas dos arquivos. Então aqui vamos ver um exemplo de referências. As referências criadas a partir de inserir peça, espelhamento ou também do 3D Interconnect, que trabalha com referência de arquivos terceiros, também estão inclusas. Então tudo isso agora funciona muito melhor, essas referências e integração dentro do PDM. Além disso, as configurações de exibição do componente BOOM, a lista de materiais do SolidWorks, está totalmente integrada. Por exemplo, eu vou promover essa configuração para que seus derivados sejam mostrados na lista de materiais do SolidWorks e do PDM. Nas propriedades de configuração, os parâmetros que especificamos nas opções da lista de materiais também são suportados nas listas de materiais calculadas do SolidWorks PDM. Então, toda a flexibilidade que temos no SolidWorks e no PDM é mostrada quando comparamos as listas do projeto após as modificações, e tudo está alinhado conforme as alterações que fizemos. E com a maior configurabilidade e o desempenho aprimorado, as operações como check-in, em alguns casos, podem ser até 25% mais rápidas nessa versão. Essas são apenas algumas das principais novidades e melhorias que aconteceram no PDM 2021. Nessa versão, o PDM tem ainda mais segurança aos dados e agilidade nos processos. Bom, aqui finalizamos nosso vídeo com as novidades na plataforma 3D Experience. Podemos voltar então ali a nossa dashboard. E concluir essa nossa tarefa de alinhar as novidades do SolidWorks PDM 2021, certo? Agora vamos ver as novidades do SolidWorks Composer. Então agora veremos um pouco das principais novidades no SolidWorks Composer. Para quem não conhece, o SolidWorks Composer ajuda na criação de conteúdo claro e efetivo dos processos e também dos produtos. Com ele, é possível o desenvolvimento de uma grande quantidade de documentação técnica, como instruções de montagem, manuais, materiais de treinamento, materiais para marketing, né? E outro grande benefício que tem no Composer é que, além de tudo isso e de ser muito prático para nos ajudar a criar esses materiais, ele também facilita muito a atualização do conteúdo, já que há formas nele de atualizar os conteúdos automaticamente. Então, quando você faz uma foto num manual, você pode atualizar todas elas se acontecer alguma mudança de uma forma bem prática, automática. Tá? Com isso, o tempo é usado de forma muito mais otimizada. Então, vamos ver alguns detalhes do SolidWorks Composer e das novidades de 2021. Bom, no SolidWorks Composer 2021, ao importar uma montagem, é recomendado selecionar o perfil de importação conforme a origem dos dados. Assim, as opções são ajustadas da melhor forma para uma boa importação do conjunto. Agora, no 2021, a caixa de abertura traz ainda mais flexibilidade nesse quesito, que para arquivos vindos do SolidWorks, com diversas configurações, é possível escolher quais configurações serão usadas no seu documento Composer durante a importação e não selecionar apenas uma delas. Dentro do Composer existem diversos estilos gráficos e recursos visuais para fornecer uma boa aparência para a documentação final. A seleção da opção de exibição técnico plano se encaixa muito bem para essas ilustrações do conjunto Square Robots, usado aqui na demonstração. E antes de prosseguir modificando esse projeto, vamos ajustar mais algumas propriedades. Nas propriedades de seleção,
a itens adicionais, nas opções de cores de seleção e realce. Agora é possível permitir a exibição de arestas ocultas e controlar a intensidade das cores. Como antes, também é possível selecionar as cores para a seleção específica de peças ou de montagens. Nas versões anteriores, já era possível realizar alterações, como alterar o estilo do fundo do ambiente, o fundo do viewport, alterar o espaço do documento, usar tamanhos padrões personalizados. As unidades podem ser alteradas conforme o sistema métrico que você preferir, mas o que há de novo no Composer 2021, que já inclui tudo isso, é a capacidade de também salvar essas alterações nas propriedades do documento em um arquivo externo, como um template, né? Sendo isso extremamente prático quando você precisa utilizar essas configurações novamente, ou precisa mudar de máquina, atualizar projetos anteriores, ou padronizar as propriedades dos seus projetos. Então, agora tem esse save aí. Bom, já na próxima etapa deste catálogo de peças, criaremos algumas visualizações para cada opção disponível para o conjunto. Então, no Composer, temos como selecionar de uma maneira rápida e fácil os itens que preciso ocultar ou mostrar, usando o menu flutuante do botão direito do mouse. Neste caso aqui, ocultamos os componentes não selecionados e deixamos apenas o subconjunto desejado. Tranquilamente, bem simples. Vocês viram que a interface está atualizada, permitiu a gente ajustar as guias na tela, arrastamos a aba de configurações ali para o lado, então tem bastante facilidade na parte de interface também. Nesta vista, que tem diversos componentes ocultos e apenas são exibidos os visíveis, temos no 2021 essa opção que permite, por padrão, selecionar e exibir também os componentes invisíveis. Então, com essa opção, você pode distinguir melhor quais componentes estão visíveis e quais estão ocultos. Aqui nesse próximo exemplo, cada variação desse subconjunto precisa ter sua própria vista explodida. Com o Composer, podemos selecionar todas as lâminas, usamos a ferramenta de seleção avançada e vamos à aba de transformar e realizamos a explosão de cada lâmina automaticamente. Por fim, podemos usar os estilos pré-definidos, como vocês viram ali, de balões e notas para detalhar esses itens. Com esses estilos, as chamadas já ficam salvas e as configurações formatadas como desejamos. Bom, então aqui, com o projeto concluído no Composer, temos a grande facilidade da integração dos arquivos nativos do SolidWorks Composer com a plataforma 3D Experience. Então ele pode ser armazenado, compartilhado e visto em qualquer navegador web pela plataforma e também em qualquer dispositivo. Então, mais uma vez, a comunicação é muito levada em consideração pelos produtos SolidWorks, pela comunidade da Soul Systems. Bom, essas foram algumas das principais novidades do SolidWorks Composer, né? Tem muito mais e, como vocês puderam ver, ele está muito mais personalizável agora e a interface recebeu novos toques para ficar cada vez mais intuitiva. Vamos voltar para a nossa aba de tarefas e atualizar mais um passo. Bom, agora vamos conhecer um pouco melhor as novidades do SolidWorks Visualize 2021. Vamos dar uma olhada no post das novidades. Bom, para quem não sabe, o SolidWorks Visualize permite a criação de conteúdos visuais bem realistas, fotorrealistas, para dizer a verdade, com imagens de qualidade. Também é possível fazer algumas animações e alguns outros tipos de conteúdo 3D. Vamos ver o vídeo da novidade e conhecer as principais.
A integração entre o SolidWorks CAD e o SolidWorks Visualize na versão 2021 está ainda melhor do que já era. Exporte seus projetos do SolidWorks para ser usados no Visualize com bastante facilidade. Nas versões anteriores, só era possível acessar a última configuração salva ao exportar e importar esse modelo. Já na nova versão, todas as configurações marcadas para exibição lá no SolidWorks podem ser usadas no Visualize ao acessar o menu suspenso. As aparências sempre foram práticas de se inserir, bastavam arrastar e soltar da biblioteca para o componente. No 2021, essa parte está ainda melhor, com o modo de seleção de peça por 2 cliques na peça. Então, dando esses 2 cliques, automaticamente seleciona a aparência, facilitando o processo de copiar, colar e até mesmo de editá-las. Agora não é mais necessário cliques extras para trocar o modo de seleção. Então é praticidade que são sempre bem-vindas para a gente economizar tempo. Aqui vamos destacar essa caixa de suporte fabricada por impressão 3D. As peças por impressão têm textura característica do processo de impressão. Assim, precisamos de uma aparência com textura adicional para deixá-la mais realista. Usaremos o clique duplo no modo de seleção da peça para abrir as propriedades desse material, E aqui selecionaremos a textura para dar um acabamento mais realista, aqui no modo relevo. A propriedade do relevo, a profundidade do modo relevo, controla a altura dos relevos que serão exibidos para deixar o material da peça mais parecido com o processo de fabricação de impressão 3D. Então aqui selecionamos a textura e ajustamos a profundidade do deslocamento desses relevos. Há também os mapas de deslocamentos, que são ótimos para dar maior complexidade nos detalhes do modelo, mas costumam ser complicados de calcular. No Visualize 2021, a densidade do deslocamento no mapeamento da textura permite resultados impressionantes, abrindo um grande leque de possibilidade para criar renderização de superfícies complexas. Essa textura ainda não está no ideal para simular uma superfície impressa em 3D. Então podemos usar a facilidade das aparências personalizadas salvas e reutilizar uma aparência de um projeto anterior nessa daqui. Então essa nova aparência que a gente colocou, a textura fica melhor, combina mais com o nosso projeto atual. Agora remapeamos a textura para o modo plano, com a inclinação de 45 graus. Quanto mais se atentar aos pequenos detalhes, melhor e mais realista vai ser a renderização. Este não é o único suporte que foi projetado e fabricado por impressão. Alguns outros componentes terão sua própria renderização fotorrealística também. Mais uma vez, você verá que leva apenas alguns cliques para ter acesso às configurações do conjunto desejado. Assim como desenhos de detalhamentos, as listas de seção são ótimas para ilustrar partes ocultas do projeto. E aqui no Visualize já tinha suporte para listas de seção, mas a novidade em 2021 é a melhoria em agora ser capaz de adicionar uma espécie de tampa cobrindo a seção do corte, junto com a possibilidade de selecionar a cor de cobertura dessa região, dando um maior destaque. A partir de seleções rápidas com os menus do mouse, podemos ocultar e exibir diversas combinações de cortes de seção, que inclusive podemos renderizar em massa em uma única operação, usando o poder do Visualize Professional. Aqui, vemos que em alguns casos, passar uma imagem fotorrealista não passa a mensagem desejada para o nosso projeto. Precisamos de algo mais artístico. Agora, no Visualize Professional 2021, há esse novo filtro de câmera chamado Toon, que lembra muito o Cartoon, que é semelhante mesmo, que imita o estilo de quadrinhos, de desenhos animados, dando uma aparência artística e característica ao modelo. Ele possui alguns estilos de efeito predefinidos, como branco sobre preto, preto sobre o branco e outras opções na lista do menu. Isso, junto com a oclusão do ambiente, fornece um ótimo efeito sombreado, que junto com as possibilidades de personalizar as cores de linha, fornece ilimitadas possibilidades de opção, além dos estilos predefinidos já existentes. Então aqui vimos que
para finalizar já, né, um dos principais recursos, falando de desempenho de renderização na versão 21, é esse daqui. Então, o mecanismo de renderização híbrido do Visualize, junto à técnica do processamento rápido e preciso do denoiser, que já vem em versões passadas, já era muito eficiente e permitia que o Visualize gerasse passos de renderização para cada camada, né? Então, cada camada que eu precisava ali renderizar, ele gerava um processo, certo? Agora, no SolidWorks Visualize 2021, esse fluxo de trabalho foi muito otimizado. Então, agora eu consigo fazer que todas essas camadas sejam renderizadas em um único processo de uma vez. Tá? Então, a velocidade, o desempenho está muito melhor. Essas foram algumas novidades do SolidWorks Visualize 2021. Vale a pena estar experimentando. Bom, finalizei o que eu gostaria de apresentar para vocês dessa parte desses produtos do SolidWorks. Podemos finalizar aqui. Obrigado, tchau, tchau. Olá a todos, meu nome é Victor Florindo e eu faço parte do time técnico da Dassault Systèmes para todo o portfólio SolidWorks e 3D Experience Works. Espero que vocês estejam gostando do evento e de todas essas novidades que a gente está trazendo para a última versão. Eu tenho aqui alguns tópicos para falar com vocês e esses tópicos são todos relacionados à plataforma 3D Experience, que seria basicamente uma plataforma de negócios, onde a gente pode controlar desenvolvimento de projeto, planejar atividades, controlar cronogramas de execução de atividades e muitas outras coisas. Eu tenho alguns tópicos muito interessantes para trazer para vocês hoje. O primeiro estaria relacionado à parte de colaboração. Como fazer com que o SolidWorks seja o centro das atenções e a informação da engenharia fique disponível para todas as pessoas dentro de uma empresa e crie um ambiente de colaboração plena. Utilizando inclusive aqui a interface da própria plataforma 3D Experience, veja que eu tenho aqui algumas atividades que foram atribuídas a mim. Como eu vou fazer essa apresentação para vocês agora, eu vou colocar essa apresentação em Work. Ainda dentro da plataforma 3D Experience, como eu comentei, uma plataforma de negócio, eu tenho acesso a várias ferramentas. Inclusive, eu tenho acesso a uma comunidade com muitas informações compartilhadas entre o time que está fazendo esse evento para vocês. Como eu vou começar falando da parte de colaboração, eu vou utilizar aqui como referência esse tópico de colaboração que eu postei antes para compartilhar algumas informações com meus amigos. Então vamos lá, vamos começar então a apresentação e entender como que eu posso conectar o SolidWorks com o Enovia Works, que são as ferramentas de colaboração e de governança da plataforma 3D Experience, e criar um ambiente colaborativo com o meu time de desenvolvimento de projetos. Armazenar, gerenciar e colaborar em informações de engenharia é um desafio que as empresas enfrentam todos os dias. Num cenário em que muitas pessoas estão trabalhando de forma remota, centralizar de forma segura informações de uma fonte CAD, como é o caso do SolidWorks, também é algo muito complicado. Vamos entender então como que SolidWorks conectado ao Enovia consegue proporcionar de uma forma segura o envio da informação e o uso dessa informação em uma plataforma de nuvem. Então tudo começa carregando essa informação na nuvem. Vamos começar então entendendo como que seria levar a informação do SolidWorks para a nuvem. Para isso eu vou ter aqui um personagem que é o Eric. O Eric é a pessoa de engenharia. Então ele tem dentro da interface do próprio SolidWorks ferramentas que permitem que ele compartilhe informações e colabore em tempo real com o seu time utilizando recursos da plataforma 3D Experience. Como é o caso dessa notificação que ele acabou de receber, onde a chefe dele, que é a Megan, indica que ele precisa fazer uma modificação em um produto que já existe.
De uma forma muito rápida, ele consegue navegar por toda a estrutura da plataforma 3D Experience, fazer uma busca e simplesmente arrastar o resultado dessa busca para a interface do SolidWorks para ter essa informação carregada de forma automática. Para garantir que ninguém mais modifique essa informação, o Eric utiliza recursos de PDM que estão dentro da própria interface do SolidWorks para reservar essa informação e garantir que ninguém mais vai modificar enquanto ele estiver trabalhando nesse arquivo. Da mesma forma, utilizando as ferramentas de relacionamento, ele consegue fazer uma busca e entender exatamente qual que é o conjunto que está um nível superior ao conjunto que ele está trabalhando. Selecionando opções, inclusive, já conhecidas do SolidWorks, ele abre esse modelo usando a opção Lightweight, que vai fazer com que ele carregue somente a informação que seja realmente necessário para ele visualizar. Da mesma forma, ele pode reservar o conjunto geral para garantir, mais uma vez, que ninguém modifique esse conjunto enquanto ele está trabalhando e salvar essa versão atualizada com as modificações que ele acabou de fazer para a plataforma 3D Experience. Guardar esses arquivos é muito simples e vai permitir, inclusive, que ele faça modificações como definir que esse novo componente ou essa nova submontagem que ele modificou vai ser promovido para uma revisão superior. Então, ele simplesmente indica que ele quer criar uma nova revisão e que ele quer liberar os arquivos ao final desse salvamento. Nesse momento, essa informação que antes estava local já foi enviada para a plataforma 3D Experience e está disponível para que os seus amigos e companheiros de trabalho também utilizem. Da mesma forma que ele pode usar a interface do SolidWorks, o Eric também pode utilizar a interface da plataforma 3D Experience em qualquer navegador web. Então ele vai, dentro da interface da plataforma 3D Experience, simplesmente começar a gerenciar essa informação. Então todo esse sistema novo que ele acabou de criar, ele vai associar a uma tarefa que já foi associada ao nome dele. Então ele simplesmente arrasta essa informação e já coloca essa informação como um anexo a essa atividade, para que depois ele possa também utilizar dentro do SolidWorks. Da mesma forma, ele acessa um app que permite que ele tenha acesso à estrutura completa do produto, inclusive que ele possa classificar e fazer buscas para encontrar exatamente as referências que ele precisa. E essa ferramenta também vai permitir que ele anexe informações adicionais, como, por exemplo, ter dentro da estrutura de um componente um anexo como uma especificação técnica em PDF. Então ele vai simplesmente buscar essa informação técnica que já está em PDF e nesse momento essa informação já está anexada ao modelo 3D que antes era unicamente do SolidWorks. Ainda na plataforma 3D Experience, ele pode carregar uma ferramenta de visualização e já trazer essa informação completa dentro dessa ferramenta de visualização, e inclusive começar a configurar o espaço de trabalho, o que a gente chama de dashboard, que é o local em que ele vai trabalhar dentro da plataforma 3D Experience. Ainda dentro da ferramenta de visualização, ele pode capturar uma tela, fazer uma espécie de print screen, para usar essa informação como referência posteriormente para outras etapas. Ele pode também utilizar uma aplicação como o Bookmark, que seria uma espécie de favoritos, onde ele pode arrastar essa informação que ele acabou de criar e compartilhar isso de uma forma simples com a Megan, que é a gerente dele, para que ela tenha tanto a informação do SolidWorks como as informações favoritas na mesma interface possa facilitar a visualização dessa informação. E veja que ele pode compartilhar esse dashboard, ou seja, essa interface que ele acabou de criar de uma forma muito simples, inclusive criando um link de compartilhamento que facilita muito a comunicação, porque ele pode, na mesma conversa em que foi solicitado que ele crie uma modificação, agora ele pode dizer que ele já começou a trabalhar nisso, compartilhar o link para que a chefe dele tenha acesso a essa interface de visualização e ainda adicionar o print screen ou a captura de tela que ele fez durante a visualização. Ou seja, a plataforma nesse momento facilitou tanto o salvamento da informação SolidWorks em um ambiente de nuvem,
como a colaboração de informação entre todas as pessoas envolvidas. Então, isso torna muito fácil e muito produtivo o trabalho com a informação SolidWorks em um ambiente de gestão de dados 100% nuvem e que centraliza a informação e permite que todos tenham acesso de forma rápida e produtiva. Passando para a segunda etapa, vamos entender como que seria, então, realmente melhorar essa colaboração. A gente estava falando aqui um pouco do Eric, mas a gente tem agora também a chefe do Eric, que é a Megan. A Megan nem utiliza muito SolidWorks, mas ela também vai utilizar de alguma forma essa informação, uma vez que ela está dentro da plataforma 3D Experience para algum propósito. Nesse caso, ela vai começar carregando aquele dashboard que o Eric compartilhou com ela. Então, ela já tem a parte de visualização e já tem ali os favoritos logo ao lado. Para ter um espaço maior na área gráfica, ela vai simplesmente expandir a ferramenta 3D Play, que é a ferramenta de visualização, que vai permitir que ela navegue de forma muito dinâmica por todo o produto, criando vistas explodidas, rotacionando, adicionando zoom, ou até mesmo fazendo alguns tipos de verificação, como nesse caso em que ela vai fazer uma espécie de medição sem realmente sem abrir nenhum tipo de ferramenta, simplesmente dentro da plataforma 3D Experience, e avaliar uma distância, inclusive na unidade que ela preferir, milímetro, polegada, para saber realmente se as dimensões atuais do projeto atendem às especificações. Avaliando bem, ela viu aquela distância ali de 25 polegadas e ela imagina que isso pode causar algum problema de torção por conta da distância atual. Então, ela pode agora utilizar as ferramentas de reporte de problemas e incidentes da plataforma 3D Experience para relatar esse problema e envolver as pessoas que de alguma maneira podem trabalhar na solução. E é muito simples, ela simplesmente vai começar descrevendo o problema, ela pode apontar a geometria 3D que está associada a esse problema e criar um time de pessoas que vão trabalhar nessa solução. Então, nesse momento, ela vai envolver o Eric, que é o responsável pelo projeto, e vai ter condições, então, de definir qual seria a solução ou como ele faria essa melhoria que a Megan está sugerindo. Da mesma forma, ela pode acessar uma ferramenta específica que é o 3D Markup para criar markups mais interativos, onde ela pode ir criando várias, como se fosse uma apresentação PowerPoint, onde ela vai capturando slides e vai adicionando informações de revisão de projeto, como aqui onde ela indica que ela precisa adicionar ali uma barra estabilizadora. E toda essa informação já é anexada de forma automática à estrutura do problema, do reporte de problema que ela acabou de criar. Da mesma forma, ela pode passar para a parte de atividades, onde ela tem a lista de todas as atividades do time dela, e criar algumas atividades para que outras pessoas já comecem a trabalhar também nesse desenvolvimento. Como é o caso dessa atividade em que ela vai pedir que seja adicionado todo o kit de fixação, mas essa atividade ela vai atribuir a uma outra pessoa. O Eric fica responsável por desenvolver a solução da barra estabilizadora e a Deb fica responsável por adicionar os elementos de fixação e também fazer todo o detalhamento dessa documentação. Então, de uma forma muito rápida, ela engajou o time, definiu as tarefas e agora ela tem condição de fazer o segmento de uma forma mais controlada e com uma gestão mais clara. Então, dessa forma, o ciclo de colaboração ou o fluxo de colaboração é muito mais simples e é muito mais rápido, permitindo que várias pessoas interajam durante o desenvolvimento de um produto com um custo muito mais baixo com TI e com hardware, porque a gente está falando de uma plataforma que é a 3D Experience, que é totalmente pronta e out of the box, ou seja, você não precisa fazer investimento em um servidor ou investimento em hardware, ela já está pronta para você utilizar. Por último, como que seria realmente trabalhar de forma sincronizada e resolver problemas de engenharia? Porque a gente mandou a informação do SolidWorks, a gente começou a colaborar entre a equipe, mas agora a gente precisa de fato trabalhar. Então a gente tem a Deb e o Eric, que são os engenheiros e tem algumas atividades, e a gente tem a Megan, que está fazendo toda a parte de gestão do desenvolvimento desse produto.
cada um trabalhando da sua forma, desde a sua casa e com o seu equipamento específico. Começando aqui pela Deb, então a Deb vai basicamente usar SolidWorks, porque ela é uma engenheira. Dentro da própria interface do SolidWorks, ela já tem a lista de tarefas que foram atribuídas a ela. E ela tem ali a tarefa que a Megan acabou de pedir para ela, adicionar os componentes de fixação e criar o desenho. Ela não precisa pesquisar nada, porque na própria tarefa, a Megan já anexou a informação que ela precisava para trabalhar. Então, na própria tarefa, ela vai simplesmente pedir para abrir aquela informação e ela já vai abrir aquele arquivo dentro da interface do SolidWorks. Uma vez que ela tem esse arquivo dentro da interface do SolidWorks, é muito importante ela reservar essa informação para que outras pessoas não editem esse arquivo enquanto ela está trabalhando, que é um problema muito recorrente quando você não tem uma ferramenta de gestão de dados. Várias pessoas trabalhando na mesma informação sem saber que estão trabalhando na mesma informação. Então, com isso, ela garante que ninguém mais vai editar essa informação enquanto ela estiver trabalhando. Ela vai fazer tudo o que foi pedido, ela vai adicionar os elementos de fixação e ela pode enviar essa nova versão para dentro da plataforma 3D Experience. Aí ela vai manter essa informação reservada e também vai fazer a segunda atividade, que seria criar os desenhos. Então ela vai criar as vistas, fazer todos os detalhamentos, adicionar balão, enfim, vai criar o detalhamento com lista de material para que esse desenho seja enviado para o cliente, ele tenha uma noção do conceito do projeto que está sendo desenvolvido. Voltando para o Eric, que tem a tarefa de criar a barra estabilizadora, né? Isso foi reportado como um problema, né? Um registro de problema. É uma forma formal, né? É um processo formal onde você tem controle e registro de incidentes de problemas. Então ele tem dentro da interface da plataforma 3D Experience acesso a todas as informações que a Megan anexou a esse registro de problema. Então uma informação importante foram os markups que ela colocou. Então ele pode abrir esses markups para verificar essas notas e olhar exatamente o que a Megan quer que ele faça, inclusive avaliando os impactos que isso tem em vários níveis diferentes do mesmo conjunto. Ainda dentro desse relato de problema, ele pode acessar a árvore de relacionamentos para saber qual é o conjunto superior em que essa peça está envolvida, porque isso também vai exigir uma modificação. E ele pode simplesmente arrastar esse conjunto superior para indicar que ele também quer modificar essa informação e disparar o SolidWorks, ou seja, pedir a abertura desse arquivo dentro da própria interface web da plataforma 2D Experience para que isso seja aberto dentro do SolidWorks. E agora vem um ponto muito importante, porque dentro do SolidWorks, quando ele abre essa informação, ele tem ali um cadeado vermelho que indica que a montagem nesse nível maior está reservada para a Deb. A Deb está trabalhando nessa informação. Isso vai evitar que ele modifique essa informação ou salve por cima, de forma errônea, salve por cima da informação que a Deb já estava trabalhando. Então, isso não é um problema para ele, porque o conjunto superior, nesse momento, não precisa ser editado. Ele vai trabalhar simplesmente num conjunto que está a um nível abaixo. Então, ele vai reservar somente a informação que ele realmente vai trabalhar e então vai aplicar as modificações de engenharia que cabem a ele. Finalizadas essas modificações de engenharia, outra vez, ele vai salvar a nova versão desse documento SolidWorks para dentro da plataforma. E veja que interessante, que a modificação que ele criou teve impacto em mais informações do que ele tinha reservado. Então, para ele resolver isso, ele recebe ali um alerta e ele pode pedir para que essa reserva seja feita de forma automática e também cria uma nova versão para essas outras peças que foram modificadas. Então, todos esses ícones que estão inicialmente com esse cadeado laranja foram modificados na interface local do SolidWorks e, nesse momento, serão salvos e atualizados na plataforma 3D Experience, que é o ambiente cloud. Bom, agora que ele finalizou, ele criou uma solução para o problema que foi reportado pela Megan, ele vai mudar o estado, né, o fluxo desse problema e solicitar então a aprovação da Megan, que é a pessoa responsável por essa aprovação. E para garantir que a Deb tenha o desenho que ela está criando também, utilizando a última informação,
disponível, ele pode, dentro da própria plataforma 3D Experience, abrir uma espécie de chat de conversa instantânea, algo similar a um Skype, e mandar uma mensagem direta para a Deb indicando que existem novas versões de um determinado arquivo para ela fazer essa atualização na seção que ela está trabalhando. A Deb continua trabalhando, finalizando os desenhos dela lá dentro do SolidWorks e vai receber lá na interface do SolidWorks um pop-up, que nem uma conversa de Skype. Isso vai fazer com que ela atualize o desenho, já traga essa informação nova, ela simplesmente dá um botão direito, trazer a última versão, ela já tenha o conjunto atualizado, ela já tem o desenho dela atualizado também. Lembrando que foi criada uma atividade para ela fazer tudo isso. Então, dentro dessa mesma tarefa ou atividade, ela já pode colocar ali na região de entregáveis o desenho que ela acabou de criar e na parte de comunicação criar uma mensagem, escrever uma mensagem indicando para a Megan que ela já finalizou aquela etapa. E aí ela simplesmente move essa atividade para coluna de completo para indicar que aquela atividade já foi finalizada e a Megan, como a gerente, já pode fazer uma avaliação desse trabalho. Então agora cabe a Megan aprovar ou não tudo que foi feito, né? Então a Megan vai simplesmente começar a avaliar. Primeiro ela vai avaliar as notificações, e essas notificações são importantes porque tudo que acontece com o time da Megan, ela recebe uma notificação. Então ela está sempre sendo informada de tudo que é novo. Como, por exemplo, agora ela recebeu uma notificação que ela foi mencionada em um comentário pela Deb. Então ela pode simplesmente utilizar essas notificações como um guia de tudo que está sendo feito. Com relação ao que foi feito pelo Eric, ela pode avaliar o que ele fez. Então ela vai avaliar, ela gostou do que ele fez, ela pode então definir essa atividade esse problema como resolvido. Então ela simplesmente muda ali para completo, indicando que foi aplicada uma solução para esse problema. Da mesma forma, ela pode abrir o desenho, né, simplesmente arrastar o desenho ali do Bookmarks para dentro da ferramenta 3D Play e visualizar o desenho que a Deb acabou de finalizar. Então ela entende que esse desenho tem as informações que o cliente precisa para conhecer o conceito que está sendo desenvolvido, e ela já muda o estado desse desenho para released, ou seja, liberado. Então, enquanto o cliente aprova ou não o desenho que eles finalizaram, ninguém vai fazer nenhuma modificação nesse desenho que acabou de ser finalizado. E para deixar todo mundo atualizado com relação ao que foi feito, naquele primeiro post inicial, onde ela pedia a modificação e depois o Eric adicionou as informações, ela pode colocar uma mensagem também informando todo mundo que todas as modificações foram feitas, que tudo ocorreu muito bem, e parabenizar o time porque o trabalho foi concluído com sucesso e a colaboração foi realmente bem sucedida. Então aqui a gente tem um fluxo envolvendo várias pessoas contribuindo na mesma informação e, mais que tudo, trabalhando de forma conjunta e colaborativa. Então, num ambiente sem uma ferramenta de gestão de dados, é muito complicado você ter esse trabalho colaborativo, pessoas trabalhando ao mesmo tempo dentro de um mesmo projeto ou interagindo a mesma informação. E isso é possível quando a gente tem uma interface como SolidWorks e Enovia, através da plataforma 3D Experience, proporcionando essa comunicação e essa colaboração em tempo real. Muito interessante. Então, agora que eu acabei essa primeira parte da minha apresentação e mostrei para vocês como é fácil integrar o SolidWorks com o Enovia Works e criar um ambiente de colaboração baseada em nuvem, deixa eu finalizar essa tarefa, porque eu tinha uma tarefa que foi atribuída, essa tarefa estava em execução e agora eu terminei, então, completo. A minha segunda apresentação é referente a um tópico muito interessante também, validação de produto e simulação. Então vamos entender agora como que eu consigo agora conectar o SolidWorks com o SimulaWorks, que seria todo o portfólio de ferramentas avançadas de simulação dentro da plataforma 3D Experience e fazer toda a parte de validação de produtos, adiantar problemas ainda na fase de definição de produto e conseguir economizar muito tempo
e evitar muitos erros de fabricação ou até mesmo problemas com o produto após a fabricação. Então, deixa eu mover essa atividade para a coluna em trabalho, agora que eu estou trabalhando nela. Vou voltar aqui para a comunidade e vamos então para a parte de validação. Então, eu já tinha feito também uma publicação aqui referente a esse assunto e vamos entender então como que seria isso de uma forma um pouco mais profunda. Descobrir problemas de forma antecipada diminui muito a quantidade de retrabalhos e faz com que os times de engenharia e validação criem produtos muito melhores. Ter condições de avaliar não somente a parte estrutural, mas também os processos de fabricação também faz com que os produtos sejam muito melhores. Vamos entender então, nesse primeiro cenário, como que seria esse trabalho colaborativo entre o time de desenvolvimento de produtos e o time de validação. Nesse primeiro momento, vamos entender como uma engenheira como a Deb recebe uma notificação de que algo foi encontrado, um problema foi encontrado em um produto e como ela começa a criar uma nova versão desse produto para então validar e entender se essa nova versão realmente é melhor ou pior que a anterior. Então veja que a Deb consegue visualizar os resultados das simulações anteriores na própria interface da plataforma 3D Experience e ela consegue então entender o motivo pelo qual esse produto precisa ser redesenhado. Veja que a gente tem ali um ponto de contato e esse ponto de contato não pode existir nesse suporte. Entendendo muito bem essas informações, ela já tem as informações necessárias para ela começar a fazer um redesenho. Ou seja, usando a ferramenta CAD que ela utiliza no dia a dia, que é o SolidWorks, ela vai desenhar um novo suporte usando como referência as informações da simulação que, nesse caso, o engenheiro ou analista principal, Adam, compartilhou com ela. Ela tem as ferramentas de desenho, mas ela também tem acesso às ferramentas de simulação. Então, dentro da própria interface do SolidWorks, ela vai acessar uma role que ela tem acesso, que é a Structural Design, e vai fazer uma primeira validação, antes até dela passar para o time de validação para fazer a validação final. E usando essa ferramenta, ela tem uma facilidade muito grande, porque ela já vai carregar de forma automática essa informação do SolidWorks e ela tem um assistente que vai guiar ela em todos os passos para ela fazer a simulação, desde definir um material, definir corretamente quais seriam os pontos e as aplicações de cargas e restrições, e então fazer a simulação de fato para entender se o desempenho desse componente que ela desenhou é melhor ou não comparado ao anterior. Ela entende que sim, que esse componente tem uma performance melhor que um componente anterior, então com isso ela inclusive atualiza esse novo suporte e define esse suporte como o suporte que de fato vai ser utilizado no equipamento. Como ela compartilha da mesma interface, isso é algo muito interessante na plataforma 3D Experience, o Adam tem acesso rápido a essa informação. Então ele pode ir lá na interface web da plataforma 3D Experience também avaliar esse resultado e ele pode de forma muito simples fazer a validação final do produto que ele tinha avaliado antes. E para fazer isso, ele não vai simplesmente refazer aquela simulação. Ele pode criar uma nova versão, ou seja, uma revisão 2 daquela simulação, e já trazer todo o feedback e todas as informações previamente utilizadas para a simulação anterior. Então, de uma forma muito simples, ele vai acessar o ciclo de vida desse componente e criar uma nova versão, nesse caso uma nova revisão desse produto. E usando uma role específica de simulação, nesse caso ele tem acesso às ferramentas de simulação, ele pode configurar uma nova simulação para avaliar o componente que a Deb acabou de redesenhar no contexto do conjunto geral e saber se as novas solicitações desse componente no contexto do conjunto geral também são boas, ou seja, se o resultado também é bom e ele passa, ou se ele precisa solicitar uma nova interação por parte da Deb. Então a gente consegue ver de uma forma bem rápida que o novo modelo atende às necessidades, diferente do modelo anterior que tinha problemas, ele entende que esse modelo está bom e ele vai promover então
esse modelo, ele vai aprovar essa nova versão desse modelo. Então veja como, de uma forma muito simples, utilizando as ferramentas corretas e assistentes, o time de engenharia e o time de validação conseguem colaborar, conseguem criar uma série de cenários, simular esses cenários e validar o produto no melhor cenário possível. O segundo ponto seria tudo que diz respeito a protótipos virtuais. Aqui a gente fez uma simulação de como seria o comportamento estrutural, mas a gente sabe que essa perna mecânica no dia a dia também vai ter que ser submetidas a algumas condições de frequências, de análises de vibração randômica ou até harmônica. Então, para fazer esse tipo de simulação, o Adam, que é o analista, ele vai utilizar como referência a simulação que ele já tinha criado anteriormente e vai começar uma simulação de frequência. Da mesma forma que a Deb, ele vai usar o assistente para que ele também siga os passos e configure de forma correta todos os passos que são necessários para criar essa simulação dentro do Structural Performance Engineering. Analisando as frequências, ele consegue de uma forma muito rápida perceber que nenhuma frequência traz um problema muito grande. E para avançar um pouquinho mais, ele vai fazer agora algumas simulações um pouco mais avançadas, e para isso ele vai usar uma role que é o Structural Mechanics Engineer. E o Structural Mechanics Engineer vai possibilitar, por exemplo, que ele faça uma simulação de vibração randômica. Então ele vai configurar todas as características dessa análise de vibração randômica para ter um segundo approach no que diz respeito à vibração e entender se esses resultados também são positivos ou não para essa simulação que ele está fazendo agora referente a esse produto. Ainda avançando um pouco mais na simulação desse produto, ele também vai começar a fazer simulações dinâmicas. Então ele entende que o conforto para o usuário dessa perna mecânica é muito importante, e com a simulação dinâmica ele consegue colocar características como amortecimento, ele consegue definir características como, por exemplo, qual seria o comportamento e a escala de movimento que teria essa perna durante a utilização, para deixar uma simulação, inclusive aplicando o torque específico que faria com que esse movimento da perna mecânica acontecesse, para criar uma simulação e entender exatamente como seria o comportamento e qual seria, por exemplo, a força de resultante ou a força de reação que esse movimento traria para a perna da pessoa, do usuário final dessa perna mecânica. Outro ponto muito interessante é que a gente está falando de uma ferramenta de ferramentas de simulação totalmente conectadas ao SolidWorks. Ou seja, qualquer modificação no SolidWorks pode ser atualizada dentro do ambiente de simulação. E aqui a gente está falando de uma simulação dinâmica de frequências. E nesse momento só a parte que realmente foi alterada que precisa ser atualizada no que diz respeito à malha. E ele simplesmente executa novamente essa simulação e já tem o resultado que ele precisa para entender se aquela simulação se aquela perna mecânica naquela situação realmente traz o conforto que o usuário final necessita. Aqui eu trouxe alguns tipos de simulação, mas no fim do dia, vários outros cenários e uma série de outras simulações também serão aplicadas nesse equipamento ou nos equipamentos que foram criados para que realmente o produto seja validado de uma forma digital e garanta o melhor desempenho para a pessoa que vai receber e vai utilizar esse produto lá na ponta. Então, com isso, a gente consegue, de uma forma virtual, reduzir muito a quantidade de problemas de engenharia, antecipar esses problemas, fazer novas modificações de projeto, reavaliar quantas vezes forem necessários de uma forma muito barata, sem a necessidade de realmente fabricar um protótipo físico, reduzindo muitas vezes esse protótipo físico a um único protótipo, que seria o final, simplesmente por uma questão de aprovação mesmo. E por último, a gente tem tudo que diz respeito às simulações avançadas. Então aqui a gente vai avaliar não somente
a parte estrutural e a parte de funcionamento do nosso equipamento, mas também o processo de fabricação. Até porque muitas vezes o processo de fabricação envolve a confecção de moldes muito caros ou de ferramentas que são extremamente caras, e você não ter garantia de que essas ferramentas sejam fabricadas de forma correta pode resultar num custo muito alto e num retrabalho muito caro também. Então aqui agora a gente vai ver como que a gente conseguiria simular, por exemplo, como seria o comportamento numa operação de manufatura, aqui numa etapa de estampagem, e qual seria o comportamento do nosso projeto no que diz respeito à variação de espessura ou até mesmo otimização de um blank de uma chapa metálica. Então, novamente, usando as ferramentas aqui do Structural Mechanical Engineering, que seriam todas as ferramentas avançadas de simulação, a gente consegue simular esse processo de fabricação por estampagem, a gente consegue avaliar qual seria, por exemplo, a variação de espessura ao longo da nossa chapa. E nesse caso, por exemplo, a gente consegue avaliar que a variação é basicamente nenhuma, né? A variação fica muito próxima do valor da espessura nominal da chapa inicial. Um outro ponto muito interessante é a otimização do blank para a fabricação desse componente. Então a gente pode ajustar, inclusive dentro do próprio XDesign, que é uma ferramenta CAD que roda 100% em nuvem dentro da plataforma 3D Experience, simplesmente atualizar esse blank, atualizar as dimensões dessa chapa metálica e enxergar se essa otimização de blank também pode fazer com que a gente reduza a quantidade de materiais e a quantidade de chapa metálica que vai ser necessário para fabricar esse componente. Então veja que o retrabalho foi feito pela Deb, que é a engenheira, a simulação foi refeita e a gente consegue ver que ela realmente definiu um novo blank que está perfeito para essa operação de fabricação por estampagem. Então aqui a gente simula não só o nosso produto, valida digitalmente tudo que diz respeito à performance e características do produto, mas também consegue avançar para processos e avaliar processos de fabricação, fazendo com que realmente a validação do produto seja antecipado, os custos de desenvolvimento de produto sejam muito menor e o produto chegue melhor e mais rápido ao mercado. Muito legal. Então a gente viu como o SolidWorks conectado ao SimulaWorks e as ferramentas de simulação avançadas que a gente tem na plataforma 3D Experience fazem com que seja muito mais rápido adiantar os problemas de produto ainda na fase de desenvolvimento dos projetos, solucionar esses problemas e fazer toda a validação digital. Mais uma vez, essas eram as duas apresentações que eu tinha para fazer para vocês hoje. Como eu finalizei minha segunda, deixa eu reportar isso finalizando aqui as minhas tarefas. Olá a todos, espero que todos estejam tendo um ótimo evento. Eu sou o Thiago Amorim, trabalho na Dassault Systèmes, na equipe técnica responsável pelos produtos SolidWorks, né? E, bom, como vocês estão vendo, temos muitas novidades para essa próxima versão do SolidWorks. Eu quero falar com vocês sobre duas coisas muito legais que tem tudo a ver com o universo SolidWorks, só que aqui dentro da plataforma 3D Experience, que é a nossa plataforma de negócios, né? Ou seja, com a plataforma 3D Experience eu posso fazer desenvolvimento de projetos, simulações, gestão de tarefas, apresentações, enfim, eu tenho uma infinidade de coisas e é por isso que a gente chama ela uma plataforma de negócios. E aqui, bom, a minha tarefa aqui nesse evento é fazer duas apresentações e eu vou falar para vocês que eu vou começar essas apresentações aqui fazendo a minha gestão de tarefas. Então eu vou falar de projetos baseados em nuvem e sobre o Social Business Analyst, que é uma coisa muito legal para a gente falar de inteligência de negócios. Porque não adianta a gente fazer ótimos projetos se eu não souber como vender, quando lançar e para quem que eu vou fazer isso, né? Então, vindo aqui, eu quero falar um pouco com vocês desse assunto.
A gente sabe que o desenvolvimento de projetos é algo bom, que a gente vem experimentando no SolidWorks, está aí ajudando a gente há muitos e muitos anos, né? Só que hoje nós temos também outras formas de trabalhar com esse tipo de aplicação. Então, com o SolidWorks nós estamos acostumados a fazer o meu projeto e eu tendo uma aplicação instalada no meu computador, né, utilizando o meu hardware, utilizando a minha workstation, né? E o que a gente tem aqui com a plataforma 3D Experience é a possibilidade de fazer tudo isso em nuvem, né, onde eu posso desenvolver os meus projetos, desenvolver meus modelos 3D de qualquer lugar, a qualquer momento, de qualquer dispositivo, desde, claro, que ele tenha acesso à internet, né? Então a ideia aqui é mostrar um pouco para vocês como que isso funciona, tá? Bom, abrindo aqui, a minha ideia é mostrar um pouco para vocês a questão de como a gente pode, desde o design do produto ali, onde eu tenho algumas coisas mais complexas em termos de geometria, eu tenho criações muitas vezes baseadas em um sketch feito à mão, né? Então como que eu posso capturar esse conceito, depois fazer projetos mecânicos, mesmo projetos comuns de peças plásticas, chapas metálicas, e por fim, criar imagens para marketing, né? Criar imagens renderizadas, de forma que a gente possa, de fato, vender isso. Só que, lembrando, tudo que eu vou falar aqui, eu estou trabalhando 100% na nuvem. Não fiz nenhum tipo de instalação, não fiz nenhum tipo de configuração local. Ou seja, eu poderia estar fazendo facilmente essas aplicações que eu vou mostrar para vocês pelo meu celular, tá? Então, seguindo aqui, eu vou falar um pouco, primeiro, de projeto de produto, né? De projeto industrial aqui. Para exemplificar um pouco esse cenário, eu quero falar de duas pessoas. Eu tenho um designer, que é o Dan, né? É o cara mais responsável ali por coisas conceituais, coisas ali, geometrias, né, orgânicas, aquela coisa que a gente faz muitas vezes até para vender melhor o produto, né? Pensando no conceito da geometria, conceito, como que vai ser aquele novo produto. E a gente tem o Dom. O Dom é o projetista, ele é um engenheiro mecânico ali, o cara que vai fazer as loucuras que o Dan cria, muitas vezes funcionário, conseguir fazer isso como uma peça plástica, se isso vai injetar ou não, é uma chapa metálica, eu vou conseguir fabricar isso ou não, né? Então, começando aqui com o Dan, a minha primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, bom, a gente vai estar trabalhando sempre nessa serra aqui circular, tá? E aqui a gente está fazendo um projeto novo do Manipulo aqui, né? Onde a pessoa basicamente ela segura para poder manipular aqui essa serra. Esse primeiro modelo aqui, ele é bem orgânico, né? Ele tem a ver com a pessoa poder segurar com a mão de uma maneira melhor, mais anatômica, né? Então isso aqui é um projeto que, enfim, ele tem todo um conceito, ele foi desenhado num croquis, numa folha. E eu quero mostrar para vocês primeiro como que na plataforma 3D Experience, usando uma das aplicações que é o X-Shape, a gente pode capturar esses modelos, esses desenhos de uma forma muito fácil. Bom, como que isso funciona? Imagine que aqui, de novo, eu fiz o login na minha plataforma e eu vou começar o meu modelo. Diferente do que a gente está acostumado, né, muitas vezes com o SolidWorks, eu posso começar trazendo um cilindro aqui, um objeto padrão. Posso começar por cilindros, retângulos, enfim, tem algumas geometrias básicas. Só que a partir daí, eu tenho um conceito de modelagem direta, né? Como se fosse uma espécie de argila virtual, né? Então imagina que eu quero fazer o quê? Eu quero pegar esse cilindro que eu comecei ali com base e eu quero encaixar ele naquele desenho lá que está aqui já exposto para me auxiliar no projeto, né? É uma espécie de elipse, ele tem 50 por 35. Então a gente pode facilmente escalar esse modelo, posso manipular ele seja por pontos, por arestas, por faces. Então, aqui a gente está falando de um modelo orgânico, ou seja, o conceito que eu tenho aqui é um pouco diferente do que a gente está acostumado com um projeto tradicional, né, onde eu coloco um esboço, coloco relações de esboço, cotas, e assim por diante. Aqui não, aqui eu estou fazendo um projeto totalmente manipulável, assim, de forma direta, né? Só que se vocês notarem, eu tenho muitas coisas similares com o SolidWorks, né? Tem a minha árvore ali do lado esquerdo, com símbolos parecidos. Eu estou criando aqui, nesse caso, até umas formas de capturar. Olha, esse aqui foi o meu primeiro projeto baseado, aquele primeiro modelo baseado naquele croquis, né? Agora eu estou criando um outro que vai ser a continuação disso, até para eu capturar talvez ali versões desse início de projeto, né? Então, nessa questão de industrial design, o que a gente pode fazer de uma maneira muito simples
criação de geometrias complexas de uma forma rápida, de uma forma direta, utilizando as aplicações do X-Shape. Agora, eu preciso continuar. Então, legal, tem essa primeira parte anatômica, orgânica ali. Agora a gente precisa começar a fazer o projeto mecânico. E aí o Dom vai começar a utilizar aquilo lá que o Dan fez para terminar, para fazer o resto desse projeto, né? Então tem que fazer aqui a fixação dele no corpo dessa serra, tem a furação ali onde vão os parafusos, ou seja, aqui é onde a gente está realmente acostumados, né? Nós estamos acostumados, nós usuários SolidWorks, né? E aí vocês notarem, eu já estou aparentemente na mesma tela, só que eu estou usando uma outra aplicação, que é o XDesign. Então com ele eu posso sim iniciar os meus projetos da forma convencional que a gente está acostumado, né? Então criando esboços, criando relações de esboço, cotas e assim por diante. Por quê? Porque faz sentido para esse tipo de projeto. É algo mecânico, é algo que vai ser fabricado, eu tenho que me preocupar com os processos de fabricação ali. Então, eu posso estar trabalhando através dessas regras. Por exemplo, vou fazer uma extrusão aqui até aquele corpo inicial feito de uma maneira orgânica, né? E a gente pode começar a manipular isso. Por exemplo, olhando ele assim melhor, eu falo, olha, essa extrusão reta talvez não fique muito bom. Eu acho que seria interessante alguma coisa um pouco mais curvada. Então, um dos recursos mais utilizados talvez seja uma varredura, né? Um sweep. Eu tenho um perfil, um caminho para percorrer esse modelo. E aqui o que a gente pode fazer de uma forma muito simples, ó, fiz aquele caminho, voltando ali na árvore de projetos, eu vou editar agora aquela extrusão e eu vou mudar de extrusão para varredura, para sweep. Em vez de eu apagar, refazer, não, eu posso converter uma extrusão numa varredura ou num corte. Isso a gente chama de super features no XDesign. Então, algumas das diferenças que nós temos ali para acelerar ainda mais o meu processo de desenvolvimento. Pensando que isso aqui vai ser uma peça plástica, então a gente pode fazer análise ali da curvatura, né, da inclinação, eu posso dividir isso em alguns corpos, a gente pode talvez criar espessuras para isso, né, colocar ali, fazer uma casca, né, para tornar essa peça ali vazia e poder trabalhar com outros recursos. Ou seja, se vocês notarem, não estou fazendo nada diferente do que talvez a gente fizesse no SolidWorks, uma coisa ou outra ali, como a super feature que eu comentei. Na prática, a gente está falando de uma ferramenta de desenvolvimento de projetos em nuvem com o DNA do SolidWorks. Está falando de uma ferramenta de projetos que eu posso fazer de qualquer dispositivo, seja Windows, Mac, tablets, celular, Tamagotchi. Se eu tiver internet, se eu tiver um browser, eu consigo fazer isso de uma forma super simples e super rápida, utilizando aqui o XDesign. Então imagine, com isso a gente pode de fato fazer projetos precisos a qualquer momento, de qualquer lugar. Pensa que aqui nesse caso o que a gente fez foi reaproveitar uma geometria complexa feita por um designer, né, com um método de geometria, um método de criação totalmente diferente, e utilizando aquilo para fazer o restante do projeto, a parte mecânica, de uma forma simples. Isso se expande também para a criação de chapas metálicas, né? Então imagina que aqui nessa serra tem aqui a mesa, aquela peça de baixo ali, onde a gente pode fazer, eu quero converter isso, eu quero mudar esse projeto, fazer um novo projeto, utilizando com os recursos de chapa metálica. Então aqui eu posso, por exemplo, mudar de aplicativo. Eu estou usando o XDesign, com um botão eu converto, eu mudo isso para o X Sheet Metal. Então é diferente, né, do conceito que a gente está acostumado, onde eu tenho talvez uma ferramenta que faz tudo e eu utilizo uma pequena parte dela para fazer o meu projeto. É que eu só vou ter disponível, de fato, as coisas que fazem sentido para o meu projeto. Então, se eu faço moldes, vou ter as ferramentas de moldes. Se eu faço chapas metálicas, modelagens convencionais, eu vou ter ali, talvez, o XDesign, o XSheet Metal, e assim por diante. E aí a gente pode começar a fazer a criação dessa geometria de uma forma super simples, através de esboços, criando ali o primeiro recurso de chapa metálica, já pensando no raio de dobra, no fator K ali para perda, qual que vai ser o alívio, né, de dobra que a gente vai estar utilizando quando necessário. Então notem, a gente está passando por diversos processos de criação de projetos, na mesma tela, reutilizando a geometria criada por outras pessoas, por outros conceitos, para no final das contas ter um único produto, porque é isso que vale. No fim das contas nós fazemos diversas operações, que eu posso fazer dobras, por exemplo, só que no fim das contas eu vou ter um único produto. E aqui, utilizando as ferramentas de projeto em nuvem da plataforma 3D Experience, a gente pode, de fato, ter projetos inteiros, projetos complexos, feitos de uma forma simples, utilizando
por exemplo, qualquer computador. Aqui a gente já muda um pouco aquele conceito de, eu preciso de um computador com tal processador, tal memória RAM, tal placa de vídeo, porque senão meu desempenho não vai ser satisfatório. Não. Aqui a gente está falando de um processamento totalmente na nuvem. A única coisa que você precisa de fato é um browser e uma conexão da internet para fazer todas essas questões de projetos aqui, né? Então, como uma boa chapa metálica, a gente continua fazendo dobras, posso exportar isso depois, ter o blank disso em DXF, para eu estar trabalhando com o pessoal de fábrica. Então, tudo isso a gente pode estar continuando de uma forma super simples, também utilizando a plataforma. E aí, no fim das contas, uma vez que eu fiz o meu projeto, fiz lá a parte conceitual, a parte mais orgânica, projeto mecânico, projeto de chapa, eu quero fazer a renderização disso. E aí a gente entra numa outra aplicação que é o Wax Studio, né? Disponível aqui também na plataforma, onde eu posso fazer as imagens renderizadas, minhas imagens fotorrealistas ali para catálogos, para enfim, reuniões, para o meu website, também fazendo todo esse cálculo na nuvem. Então assim, mas qual que é a placa de vídeo necessária para eu criar as imagens aqui? Tanto faz, a gente está trabalhando na nuvem. O que a gente faz aqui é configurar a nossa cena, então ele já reconheceu os materiais que foram aplicados ali. Isso podia ser um modelo do SolidWorks, tá? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui na nuvem, tudo isso eu converso com o SolidWorks, tá? Então, como a gente está falando bastante de SolidWorks aqui já, eu estou mostrando só uma outra parte, lembrando que tudo isso se conversa. Não é uma questão de escolher entre o SolidWorks ou o XDesign ou a plataforma. É a questão de a gente ter diversas aplicações que, no fim das contas, eles se conversam. E o SolidWorks, com certeza, ele é uma peça principal de toda essa estratégia. E aqui a gente pode, por exemplo, ver uma pré-visualização do meu renderização, qual que é a resolução da imagem, qual que é a qualidade que eu vou estar utilizando, e aí eu posso criar essas imagens renderizadas, né? Posso ter diversos perfis distintos, posso mandar diversas renderizações acontecerem, e tudo isso está sendo feito basicamente nos servidores da Dassault, sem você se preocupar com o seu investimento de hardware, sem você se preocupar em ter essa questão de TI ali também, né? Por exemplo, eu posso fazer, além de imagens estáticas, uma imagem em 360 graus, que é muito comum, às vezes, em sites de produtos, onde eu quero ver o outro lado, né? Então eu clico e arrasto ali a imagem e eu vou girando, como se fosse uma mesa giratória ali, né? E aí a gente tem toda a aplicação desses conceitos. E aí, com a plataforma, eu posso estar compartilhando, inclusive, esses dados com outras pessoas ali da minha equipe. Posso estar manipulando isso, e aí eu posso estar também apresentando o meu projeto, posso estar vendendo o meu projeto totalmente em nuvem, né? A gente pode aqui, por exemplo, inclusive, utilizar as ferramentas de pesquisa da plataforma 3D Experience para colocar outros materiais importados ali, se for o caso, e aí a gente poder, de fato, criar imagens totalmente personalizadas de acordo com a minha necessidade. Ou seja, com o XStudio a gente também tem as capacidades de renderizações, de imagens com diversos fundos, texturas, materiais, totalmente na nuvem, usando as ferramentas da plataforma 3D Experience. De fato, aqui nós temos uma solução onde a gente pode, desde o conceito do projeto, desde aquelas coisas que muitas vezes no SolidWorks a gente buscava alternativas, né, para geometrias, para superfícies complexas, orgânicas. Então a gente tem aplicações distintas para pessoas diferentes, mas tudo isso funcionando no mesmo ecossistema aqui com a plataforma 3D Experience, né? Bom, eu falei para vocês que eu ia tratar aqui de dois assuntos, né? Então, primeiro eu falei aqui com vocês da minha parte que se chama Cloud Based Design, ou seja, projetos baseados em nuvem. Só que existe um ponto importante, né? A gente está falando muito aqui de desenvolvimento de projetos, a gente está falando muito aqui de, como eu posso fazer melhores projetos mais rapidamente. Agora, uma questão importante é, quando que eu devo fazer esses projetos? Ou seja, eu quero desenvolver um novo produto, mas é o momento certo de eu lançar esse produto? Qual que é o meu mercado? Como que eu posso estar identificando meus concorrentes? Bom, para isso que nós temos uma coisa chamada Social Business Analyst. É algo totalmente online, como tudo que a gente está falando aqui da plataforma. A principal função dele é inteligência de negócios. Eu vou fazer o meu melhor produto possível com as ferramentas do SolidWorks, com as ferramentas da plataforma 3D Experience, só que eu também vou ter inteligência de mercado embarcada para saber
quando eu devo fazer para saber o que as pessoas estão falando, talvez desse produto, talvez o que as pessoas estão falando da minha empresa, estão falando bem, estão falando mal, onde estão falando. Imagina esse exemplo, acho que vai ficar mais claro aqui. Eu quero projetar essa moto, quero projetar uma moto. Né? Eu tenho uma empresa e eu estou começando a fazer motos. Bom, antes de eu começar de fato a desenvolver, a fabricar, a vender, eu quero saber o que está acontecendo nesse mercado. Então eu vou olhar talvez para a principal fabricante, a mais famosa aí de motos é a Harley Davidson. Bom, é aí que esse cara vai me ajudar. Então, aqui eu consigo ter um dashboard com diversas informações. O que a gente faz aqui é uma varredura em diversas fontes de informações pela internet. E aqui a gente consegue, de fato, colocar isso de uma forma exposta onde as pessoas podem utilizar essas informações. A gente está falando aqui realmente de inteligência de negócios. Né? Uma pesquisa da Forbes indicou que mais de 60% das decisões estratégicas são baseadas em inteligência de negócios. Né? E é isso que o Social Business Analyst fornece. É isso que essa ferramenta, que é da nossa brand da NetVibes, que a gente tem uso aqui pela comunidade SolidWorks, pode fazer. Então, como que isso funciona? Para vocês terem uma ideia. Eu posso, primeiramente, determinar quais são as minhas fontes de dados, ou seja, de onde que eu vou estar extraindo as informações que eu quero. São de redes sociais, é do Twitter, são de reportagens do Google, enfim, eu tenho diversos blogs. Então aqui eu posso criar as minhas fontes de informações e eu posso falar quais são as minhas palavras-chave, o que eu vou estar buscando, e depois eu posso analisar tudo isso. Então eu posso rastrear todas essas postagens, eu posso rastrear talvez aqui todas essas aplicações, eu posso entender como que isso funciona e posso até taguear ali para eu ler depois, para eu mandar para outras pessoas. Né? Imagine que eu vou ter uma única fonte, eu vou ter um único dashboard, onde eu estou expondo todas as informações disponíveis na internet sobre um assunto que é do meu interesse. Então esse assunto pode ser um portfólio de produto novo que eu quero entrar, pode ser sobre o meu mercado e os principais players, pode ser sobre a minha empresa, o que estão falando. Né? Então eu consigo verificar, por exemplo, a quantidade de artigos que eu tenho num determinado assunto ou de determinados assuntos, quais são as palavras-chave mais ditas, estão falando bem, estão falando mal, eu consigo verificar onde estão falando daqueles determinados assuntos. Então, com isso, com Social Business Analyst, a gente consegue ter de fato uma ferramenta super fácil para que eu possa tomar melhores decisões de negócios. Né? Além da possibilidade de eu poder automatizar algumas tarefas. Exemplo, se sair um novo post sobre qualquer reportagem em determinados fontes falando da minha empresa, eu quero ser notificado. Eu quero receber talvez isso por e-mail, eu quero receber isso por mensagem ou na minha própria plataforma de Experience. Ou seja, a ideia aqui é ajudar quando a gente fala de todo um processo de desenvolvimento de produto. Né? A gente está acostumado muito a falar a partir da engenharia. A partir do que eu estou pensando já no produto, eu vou fazer ali um protótipo, vou fazer um conceito, uma análise, né? Uma apresentação e assim por diante. Só que aqui eu estou falando um pouco sobre o porquê a gente está fazendo tudo isso. Analisar tendências de mercados, dar possíveis ideias, insights para o pessoal da própria engenharia fazer os seus desenvolvimentos. Então, a gente está trazendo mais tecnologia, a gente está trazendo mais informações para que vocês façam não só melhores produtos, mas vocês façam os melhores produtos que vocês possam fazer para vocês venderem esses produtos, para vocês aplicarem esses produtos, para que eles façam sucesso. É uma boa ideia que você não consegue tirar ela do papel, que você não consegue passar ela para frente. Infelizmente, ela só virou uma boa ideia, ela não virou a realidade que a gente sonha para ela, né? Então, se eu for falar 3 coisas de uma maneira muito simples, o que eu gostaria que vocês levassem para casa através do Social Business Analyst. É um local onde você pode reunir todas as informações de um determinado assunto. Nesse mesmo lugar, você pode analisar essas informações e aí você consegue acelerar a sua tomada de decisão para que vocês possam, enfim, ter melhores negócios e ser mais bem-sucedidos nos seus mercados. Certo, gente? Bom, foi um prazer estar fazendo essa apresentação aqui para vocês. E aí, obviamente, como toda boa pessoa que tem suas tarefas ali no seu controle, eu vou falar que eu finalizei essas tarefas. Então, já fiz a apresentação do Social Business Analyst,
eu já fiz a apresentação dos aplicativos de projeto baseados em nuvem. Um abraço, ótimo evento e até a próxima. Durante essa apresentação você pode ver as inúmeras vantagens de atualizar para o SolidWorks 2021 e também os benefícios de se trabalhar com a plataforma 3D Experience. Caso você queira saber mais informações sobre novidades que talvez a gente não tenha apresentado ou queira se aprofundar em algum recurso que a gente apresentou aqui, por favor, entre em contato com a gente e acompanhe as nossas redes sociais. Até mais!